Olá, bom dia a todos. Meu nome é Victor Ricardo e sejam bem-vindos a mais um dia da Semana do Cérebro. Hoje, nesse vídeo, falaremos um pouco sobre o tópico do transtorno do espectro autista, como seu diagnóstico, possíveis modelos, animais para o estudo do transtorno, assim como também a parte clínica. Esse era um evento que foi planejado para 2020 como uma forma de cine debate. Porém, devido à pandemia, ele teve que ser readaptado e nós decidimos trazer esse assunto ainda esse ano. Então mudamos um pouco o formato e para continuar falando do assunto por conta da sua devida importância. E para isso chamamos 3 convidadas para falar um pouco sobre o assunto e para falar um pouco de assuntos para vocês e também ajudar a conscientizar sobre esse assunto. Para começar, a primeira palestra do dia é a Joana Portolesi. A Joana ela possui graduação em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC-SP, título de especialista em Neuropsicologia pelo Conselho Federal de Psicologia, SFP, mestrada do Programa de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, neuropsicóloga clínica com atuação no terceiro setor através de projetos sociais de conscientização e capacitação na área de saúde e educação em autismo, coordenadora do programa de diagnóstico de transtorno do espectro autista do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas e da Faculdade de Medicina de São Paulo, da USP, perdão. É assessora do programa Autismo em Realidade do Instituto Pense. Olá, eu sou a Joana Portolesi, eu sou neuropsicóloga, coordeno o programa de diagnóstico de autismo do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. Agradeço o convite, é um prazer falar para vocês. Então eu vou falar um pouquinho sobre intervenção do autismo. Então, quando a gente pensa em autismo, a gente tem o sintoma core, né, as dificuldades da interação e da comunicação social e a presença de comportamentos restritos e estereotipados, que isso a gente acaba tendo uma classificação diagnóstica. No entanto, o que é importante? Os especificadores para a gente pensar em gravidade. Então, o que a gente chama por especificadores? É entender o nível cognitivo, se tem a deficiência intelectual ou não, qual que é o QI para a gente poder pensar em cognição, em aprendizagem, em repertório intelectual. É importante a gente pensar na linguagem, né, no desenvolvimento da linguagem, também na funcionalidade, na regulação emocional. Então, uma série de fatores e que a gente consegue avaliar na criança com escalas, com instrumentos padronizados, para que a gente possa pensar na intervenção. Então, não tem como eu falar de intervenção sem eu falar, né, em termos do diagnóstico e das avaliações para que a gente pense na gravidade e para poder pensar em prognóstico, ou seja, nessa criança, o que eu preciso estimular, no que eu preciso investir, quais são as terapias, né, para essa criança. Quando a gente fala de transtornos do espectro autista, a gente está falando dos transtornos do neurodesenvolvimento, né? Então, é importante a gente diferenciar se é uma criança com sintoma core mesmo do TEA ou tem comorbidades com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, tem deficiência intelectual, tem desordens da comunicação, desordens motoras, transtornos de aprendizagem. Isso é muito importante, de novo, para que a gente possa planejar a intervenção. Então, a intervenção, quando a gente pensa, quando a gente vai olhar, fazer uma revisão, né, de 28 práticas, né, que atenderam aos critérios de classificação com base em evidências científicas, 24 práticas são baseadas em princípios da análise do comportamento aplicada, que é o famoso ABA, que as pessoas conhecem, da sigla em inglês Applied Behavior Analysis. E o que seriam, né, essas práticas? Ou seja, a intervenção do ABA
Claro que ela vai compor também, junto à terapia cognitiva comportamental, exercícios físicos e motores, musicoterapia e integração sensorial também foram descritas como práticas para a intervenção. Os efeitos positivos associam-se à intervenção precoce, que é o EIB, que é o Early Intensive Behavior Intervention, que aí essa intervenção ela vai muito pautar na característica de cada criança, com uma intensidade da intervenção de 30 horas semanais, pensando nessa multiplicação das horas a partir do tutor capacitado, que pode ser os pais, pode ser um professor. É importante sempre esse treinamento parental e da equipe para que a gente possa pensar na generalização e no aumento dessas horas para a estimulação dessa criança. Então, é importante essa manutenção de novas habilidades e a generalização para o ambiente, né, natural da criança. Capacitação de pais é uma alternativa para garantir também essa estimulação das crianças no ambiente natural. Então, tem muitos papers e muitos trabalhos que mostram sobre isso. Assim, uma questão é a linha da intervenção comportamental, do ABA, que eu vou estimular com a criança, mas certamente o treinamento parental ele é muito importante porque eu consigo multiplicar isso nas horas e em casa, na escola, né, com essa criança, porque aí o que eu aprendo eu também generalizo. O ensino da comunicação para controle de comportamentos inadequados, que podem ter função também de comunicação, né? Então, a gente sabe que essas crianças, pelas dificuldades da comunicação, elas acabam tendo mais comportamentos disruptivos e isso atrapalha muito a dinâmica, muitas vezes em casa, acaba sendo um estressor, na escola para aprendizagem. Então, o que a gente fala assim da comunicação aumentativa, como a gente acaba observando uma diminuição desse comportamento disruptivo. E tem as intervenções comportamentais de desenvolvimento naturalista, como o Early Start Denver Model, que é muito conhecido como Denver, né? Entre outros, como o Pivotal, como o Jasper, enfim, essas são nomeações, mas de intervenções que são pautadas na análise do comportamento, do ABA, que eu falei anteriormente. Então, também outras modalidades terapêuticas descritas na literatura, as intervenções de base sensorial, intervenções assistidas por animais, intervenções de base tecnológicas e as recomendações de intervenção na adolescência é a terapia cognitiva comportamental com base em grupos para treino de habilidades sociais, né? E aí esses avanços tecnológicos a nosso favor a partir da realidade virtual na intervenção com os adolescentes e com os adultos, principalmente. A terapia da fala é muito importante, porque se a gente fala do core A, né, que eu tenho uma alteração da comunicação social, a fala, a comunicação social, ela é muito importante na regulação do comportamento e na aprendizagem e nessa aquisição da habilidade de vida diária. Então, a gente sabe, a literatura nos aponta, né, que a intervenção para crianças com TEA nos estágios pré-linguísticos iniciais da linguagem faz uma diferença importante com os resultados a curto prazo, né? E os métodos de intervenção de vários estágios na orientação dos adultos demonstrou ser eficaz em aumentar a linguagem e os comportamentos comunicativos. Então, o que a gente sabe em termos, quando a gente vai pensar na intervenção? Então, a gente não tem dúvida que a intervenção comportamental, o ABA, é o que a gente tem hoje de indicação da literatura, que é o que a gente tem como primeira linha de tratamento. A intervenção fonoaudiológica para comunicação, a intervenção sensorial, né, já tem alguns estudos mostrando a importância do sensorial na regulação do comportamento, da percepção dos estímulos dessas crianças com TEA, que geralmente essa percepção ela é muito alterada, né? Então essa regulação a partir da integração sensorial ela é importante. E aí o que os estudos vão dizer, né? Que assim, o que prediz pra gente uma resposta favorável? Então quando a gente fala de autismo, a gente está falando de um grupo muito heterogêneo. Então, a gente está falando de crianças que têm deficiência intelectual, crianças que não têm deficiência intelectual. A gente está falando de crianças que têm regulação emocional favorável, outras não, com comorbidade, outras não. Então, é um grupo heterogêneo. Então, como é importante essas avaliações multiprofissionais para a gente entender a base do funcionamento e o que a literatura nos aponta que prediz uma resposta favorável. Então, a intensidade do tratamento ela é muito importante. Quando a gente fala de intensidade do tratamento, a gente está falando de 40 horas semanais.
semanais. 40 horas semanais não é só o tempo de terapia, mas é o treinamento dos pais na estimulação em casa, é o AT, que é o acompanhante terapêutico na escola, né? E as intervenções de fala, né, enfim, do educador físico, da TO, enfim, tudo isso é muito importante para que a gente pense nessa quantidade de estímulo e também na generalização. E sempre, quanto mais precoce, pela plasticidade cerebral, é super importante a gente pensar nessa melhora, né? Então, o que a literatura aponta é que os vários fatores que predizem uma resposta favorável, a intensidade do tratamento, quanto mais cedo, melhor, né? O QI mais alto também, eu acabo tendo uma resposta mais favorável, habilidades adaptativas mais fortes, maiores habilidades de linguagem e habilidades sociais mais fortes. Então, isso sendo avaliado nas crianças, a literatura aponta que a gente espera respostas mais favoráveis. Então, os estudos, né, de subgrupos bem definidos, mais homogêneos de crianças e adultos com TEA ao longo do tempo, fornecem informações diferentes e úteis sobre a questão da vida real, né, e do dia a dia, mas ainda tem um desafio da ciência para a prática e o entendimento dessa heterogeneidade, né, para a gente poder pensar no segmento, quais são as prioridades dessa intervenção, né? O que a gente não tem dúvida é suspeita de autismo, intervenção precoce, quanto mais cedo, melhor. E geralmente, quando a gente pensa na intervenção, a gente está falando, né, em treinamento parental, a gente está falando no ABA, a gente está falando no tempo com o terapeuta, com a escola, né? E aí também, quando a gente pensa nas avaliações ao longo do tempo dessas crianças, para a gente acompanhar essas trajetórias de desenvolvimento, de aprendizagem, isso é super importante, né? Para a gente poder ter essas medidas mais contínuas de funcionalidade, de linguagem, da função intelectual, das comorbidades, para nos ajudar a identificar essas mudanças, né? Pensando nessa linha e no objetivo da intervenção, né? O que a gente pode tirar, o que a gente pode pôr, o que a gente pode corrigir rota da intervenção, replanejar objetivos. Super importante a família, a escola e a equipe da intervenção tá sempre em comunicação. Isso faz uma diferença enorme para o paciente, né? Para a criança, avaliando também aí se o progresso está alinhado com os objetivos propostos pela família. A gente sabe que os objetivos muitas vezes das famílias são diferentes, né? Mas o que a gente sabe é que o quanto mais cedo a gente identifica os sinais e o quanto mais cedo a gente faz a intervenção, essas avaliações vão nos dando informações muito preciosas desse desenvolvimento e a intervenção precoce, intensa, ela traz benefícios e um grande aprendizado para essas crianças, não só cognitivo da escola, mas também na autonomia, na funcionalidade, na regulação emocional, na conscientização e no conhecimento desses pais, da escola e da sociedade. Então, é muito importante essa identificação, esse conhecimento do autismo e a intervenção, né, pensando em termos de autonomia. Isso é super importante para a escola, para a aprendizagem, para a família e para que o paciente possa sempre aprender tendo uma maior autonomia e uma melhor qualidade de vida para todos. Um prazer estar com vocês, obrigada pela atenção. Olá pessoal, eu me chamo Thiago e vou acompanhar vocês nessa segunda parte da nossa atividade sobre o TEA. Agora nós vamos ouvir a professora Kátia Cristina de Oliveira. Ela é professora visitante do bacharelado em Neurociência da UFABC. Ela é pós-doutora pelo Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, a FMUSP. Ela é doutora em Ciências pelo Departamento de Patologia da FMUSP, com doutorado sanduíche na Universidade de Würzburg, na Alemanha. Ela atuou como pesquisadora voluntária no Banco de Encéfalos Humanos do Grupo de Estudo Envelhecimento Cerebral durante 15 anos e participou também dos grupos de pesquisa no Programa de Transtorno Afetivo Bipolar, o PROMAN, no Programa de Transtorno Obsessivo Compulsivo, o PROTOC, e no Grupo de Biologia de Sistemas do Instituto de Psiquiatria da FMUSP. Vamos então agora ouvir um pouquinho a Kátia falando sobre os aspectos neurobiológicos do transtorno do espectro autista. Olá,
Então, um momento, né, de aprendizado dentro dessa Semana do Cérebro 2021. Eu gostaria então de agradecer a todo o nosso suporte, né, as agências de fomento e os departamentos e o Centro de Neurociência que nos deu apoio para esse evento, e tomando aí o gancho também, como coordenadora geral dessa Semana do Cérebro de 2021 da UFABC, agradecer a todos os inscritos e participantes dessa edição especial e totalmente virtual. Realmente foi um desafio a todos nós, está sendo ainda, porque ainda temos atividades acontecendo, inclusive ao vivo. É um desafio a toda a equipe, a todos os professores, alunos da graduação e da pós-graduação, do bacharelado de neurociência. E, assim, estamos realmente muito gratos por tudo que temos visto nessa semana, e aos neurocientistas do nosso país, aos homenageados e a todos os outros que se dedicam à jornada da neurociência no nosso país. Então, eu abro aqui a minha apresentação com esses agradecimentos realmente verdadeiros e demonstrando o quanto estamos felizes pelo que foi produzido nessa semana. Bom, mas vamos lá. Eu sou a professora, a doutora Kátia Cristina de Oliveira. O meu foco de estudo e pesquisa tem sido sempre em neuroanatomia, neuropatologia, sobretudo nas doenças neuropsiquiátricas, e também, mais recentemente, um interesse muito grande em neurodesenvolvimento. Então, como eu ministro as disciplinas de patologia e de desenvolvimento e degeneração do bacharelado, tenho ministrado nos últimos 2 anos, eu fui convidada para falar sobre os aspectos neuropatológicos e clínicos do autismo em humanos. Bom, primeiro, então, vamos pontuar aqui o que é o transtorno do espectro autista, né? Não falamos mais não falamos, né, que é uma doença, mas que sim um conjunto de fenótipos, um conjunto de sintomas que caracterizam o espectro autista. Então, existe uma grande heterogeneidade fenotípica e uma grande variabilidade funcional e também de gravidade, de grau, que varia de um indivíduo para o outro, mas é importante dizer que esse transtorno ele afeta o funcionamento social e também a autossuficiência do indivíduo, no geral. E é uma junção aí de alguns prejuízos muito precoces, já no início, nos primeiros meses, né, no primeiro ano de vida, de comunicação e interação social. E quando a gente fala de comunicação, a gente não está falando apenas da fala, mas existem vários aspectos aí que vai ser falado mais para frente pela professora Joana, sobre os aspectos relacionados a essa comunicação, a essa linguagem, que não é só de fala, mas como ocorre essa interação com todo o ambiente e com as outras pessoas, e também com comportamentos e interesses restritos e estereotipados. Tudo bem? Bom, é importante lembrar que é um transtorno multifatorial, ou seja, muito complexo, porque não é possível se avaliar, se estudar, se pesquisar, se falar apenas de um fator, mas não, são fatores diferentes que se entrelaçam. Então, fatores genéticos, fatores ambientais e fatores epigenéticos, né? Então, vamos só aqui pontuar um pouco disso. Fatores genéticos, tem alguma alteração no genoma, uma mutação, alguns genes causadores de outras doenças que possam ter afetado a estrutura desse genoma desse indivíduo, ou até mesmo alguns genes de susceptibilidade, né? Se estuda muito o risco familiar, de quanto isso pode ser passado de uma geração para outra ou não, não sendo assim uma doença mendeliana, mas um fator de risco, certo? Só para deixar separado aqui a intenção da fala. E com os fatores ambientais, né? Nós já sabemos que o nosso genoma, o nosso gene, a nossa codificação, ela pode sim ser
modificada, modulada e regulada por fatores externos. E que fatores são esses? Poxa, o estresse, tabagismo, etilismo, né? Nós temos, inclusive, doenças do desenvolvimento infantil muito associado com o consumo de álcool durante a gestação, durante a gravidez, drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas, né? Agentes infecciosos e outros fatores maternos, de repente um estresse emocional, um estresse financeiro, certo? Um estresse social da mãe, são fatores aí que podem sim modificar a codificação genética desse novo ser. E os fatores epigenéticos, que são exatamente o impacto que esses fatores ambientais dão à nossa codificação gênica, certo? Como eles modificam todas essas mensagens. E aí, pensando um pouco nisso, né, eu trago aqui um artigo, ele não é muito novo, mas ele mostra exatamente isso. Nós temos aí uma série de fatores externos, ambientais, que modificam também fatores genéticos, além de acentuarem, de já estarem ali, por exemplo, alguns genes suscetíveis, que fazem com que o desenvolvimento cerebral, tanto da fase intrauterina até a sua fase pós-natal e ainda a sua maturação, porque esse cérebro, ele matura após o nascimento, durante a primeira infância, durante a segunda infância e vai até a fase adulta. Acho que quem já viu o vídeo aí dos mitos, dos neuromitos, viu aí que até entre os 21, 25 anos de idade, o nosso cérebro ainda está amadurecendo, ainda está se finalizando, certo? Então, imagine que todos esses efeitos que nós já discutimos esteja aqui modulando e alterando esse desenvolvimento desde a primeira semana de gestação, desde a concepção. E quando o cérebro já está na fase de amadurecimento, lá no segundo, terceiro ano de vida, é quando normalmente a gente consegue chegar próximo de um diagnóstico de TEA, tá? Que é o transtorno do espectro. E aí, o que se observa é que as modificações que ocorreram devido a essas alterações geralmente estão envolvidas com crescimento cerebral, com desenvolvimento dessas conexões cerebrais, dessas conexões do córtex cerebral, com as conexões de passagem de informação, então com as sinapses, né? Então a criança na primeira infância, o desenvolvimento dela está muito envolvido com a formação de sinapses, né? Então se estimula muito a criança para quê? Para que ela faça conexões. E o que se observa no TEA é que existem aí problemas no meio desse caminho, tá? Assim como a organização do córtex cerebral, mas nós já vamos falar um pouco mais para frente disso. E como resultado dessas modificações, nós temos aí o quadro, né, de alterações que acontecem na trajetória do neurodesenvolvimento. Então, esse déficit cognitivo, social, dessa interação social, da linguagem, da comunicação e também o desenvolvimento motor, certo? Então, já falamos aí um pouco de alguns sintomas, né, que não seriam sintomas, mas sim fenótipos que, juntos, agregados, formam o espectro autista. O que a gente tem hoje, num aspecto neuropatológico, neurobiológico, melhor falando, é que existem aí alguns pilares. Então, o que se estuda, primeiro, claro, a neuroanatomia, como é esse cérebro, ele é maior, ele é menor, como são as frações menores desse cérebro, as camadas corticais, as subáreas, certo? Eu já vou mostrar tudo isso para vocês. Como é no nível sistemático, como uma região cerebral se comunica com a outra. Para a gente conseguir, para que nós consigamos, estou pensando aqui num exemplo, mas para que nós consigamos falar uma frase, responder uma pergunta, uma série de conexões de regiões diferentes do nosso cérebro se comunicam para que nós conseguimos formar essa resposta e falar e pronunciar essa resposta. Então, é isso que se estuda no autismo. Como são essas conexões, certo? E, além disso, toda a gama de estudos celular e molecular, que são esses dados genéticos, desses fatores genéticos e epigenéticos que eu falei anteriormente.
Então, falando um pouco dessa questão da conectividade, muito resumidamente, aqui, o que a gente sabe já é que existe um maior número, porém com uma velocidade muito maior nas conexões de curta distância, porque entre as regiões cerebrais nós temos pequenas conexões e grandes conexões, né? Conexões muito curtinhas, que estão ali trocando informação muito rapidamente, e conexões que são mais longas, que têm um trajeto a ser feito. O que acontece é que no cérebro autista existem muito mais conexões pequenininhas que trocam informações com uma velocidade muito grande do que conexões a longa distância. Essas conexões a longa distância, elas são menores e elas são muito lentas. Então, pensa aí num telefone sem fio, quando você tem um fio muito longo, né? Aquela brincadeira da latinha do telefone sem fio, que inclusive tem aí no nosso guia para a criançada fazer. Então, pensa quando você coloca um fio muito longo, inclusive ele tem algumas variabilidades aí no meio do caminho, algumas interferências, essa informação não chega exatamente da maneira como ele saiu lá do ponto de saída, ele não chega ao final da mesma forma. Então, é mais ou menos isso que acontece. E isso explica aí, por exemplo, essas conexões muito curtas, essa troca de informação muito rápida entre esses neurônios, entre essas regiões cerebrais, os comportamentos incomuns e restritos, né? Então, é como se ele se fechasse naquilo, porque ele não consegue expandir muito. E a conexão longa dele, o que faz ele perceber coisas com uma semântica maior, com um contexto maior, é um pouco mais difícil. Então, entender o ambiente para ele é um pouco mais difícil, porque faltam essas conexões, ou elas são muito lentas, tá? Então, já pensando um pouco aí nessa questão, poxa, mas como que vocês sabem que é do neurodesenvolvimento, além de todos esses fatores que nós já falamos, mas existe uma série de estudos que nos mostram aí alterações em redes de genes, né, em módulos de genes, conjuntos de genes que têm funções muito importantes nas fases iniciais do desenvolvimento cerebral, né? Então, nós temos aí nesse quadro aí, que é também do mesmo artigo, mostrando aqui um grupo de genes que estão muito associados aí com a migração neuronal. Poxa, se eles estão associados a isso, será que essa migração ocorre corretamente? Com a proliferação desses neurônios, com a formação dos axônios, com a formação dessas sinapses, com a proliferação das glias, que dão todo o sustento para o neurônio, e até mesmo com a morte das células, porque existe um dado momento da vida que aquilo que não é usado precisa ser retirado e dar espaço para que o que se utilize seja aperfeiçoado. Então, existe um momento da vida em que, sim, perdemos sinapses. Aquelas sinapses que a gente não usa, que o sistema percebe que está ali, mas não é usado. Então, por que eu vou gastar energia com essa sinapse se eu posso gastar energia aperfeiçoando uma sinapse que ele utiliza mais, tá? E aí, pode haver um erro no momento em que essa sinapse deveria ser eliminada e ela não é eliminada, por exemplo, tá? Mas isso são exemplos. Isso daqui se confirma nesse artigo muito recente de 2020, que, na verdade, é uma coorte, então, um estudo, uma cooperação entre grupos de pesquisa de diversos países que coletaram amostras de DNA de 35 mil crianças, sendo dentro delas 12 mil, 11 mil e pouco de autistas, de TEA, e que confirmaram exatamente isso. Quando eles fizeram o sequenciamento e olharam para esse DNA, quando eu faço sequenciamento, é quando eu quebro esse DNA e olho pedacinho por pedacinho dele, e aí eu vejo os conjuntos de genes que estão envolvidos nisso, eu chego exatamente nisso, em problema de comunicação neuronal e conexões, sinapses, em maturação neuronal, temos aí um problema lá no comecinho da maturação desse neurônio, regulação e expressão gênica, que aí pode influenciar em muitas coisas, porque quando eu estou regulando expressão gênica, eu estou regulando produção de proteínas que podem estar envolvidas com diversas vias, tá? E quando eu penso em aspectos neuroanatômicos, né? Então, esse artigo, na verdade, desde muito do início dos estudos,
se tem procurado estudar as regiões cerebrais envolvidas com os fenótipos. Poxa, se eu tenho aqui um problema de confusão social, de interação social, que regiões estão envolvidas com isso? Região frontal, né? Então, nós temos aqui uma lista de regiões frontais do cérebro aí envolvidas. Regiões também subcorticais, como, por exemplo, a amígdala, que está envolvida com processamentos de reações, né? Por exemplo, processamento do medo, e diversas outras reações que fazem conexão com a região frontal, com a região cortical, para que essa informação seja bem absorvida e entendida por essa pessoa. Então, giro córtex órbito-frontal, giro do cíngulo anterior. E quando eu falo de comunicação, né, nós temos aí, por exemplo, um grande exemplo que é a área de Broca, que é a área de interpretação da fala. Então, se eu tenho um problema nessa região, ou se eu tenho um fenótipo que envolve essa questão da fala, ou do entendimento, ou ainda regiões mais superiores envolvido a questão da fala, no autismo eu posso presumir que eu posso ter alguma alteração neuroanatômica nessa região. Tá? Assim como os comportamentos repetitivos, estereotipados e restritos, que envolvem, por exemplo, aí núcleos da base, ou o giro do cíngulo anterior, ou ainda o tálamo, que é um grande filtro de informações, certo? Então, a gente tem aí um modelo de cérebro autista que envolve não só uma região, e não só regiões corticais, como, por exemplo, o lobo frontal, o lobo temporal, mas também regiões aí mais subcorticais, mais internas cerebrais, né? Aqui nessa fotinha, vocês conseguem ver os núcleos da base, e também a amígdala, que estão, aqui a amígdala em azulzinho, que estão intimamente envolvidos aí no TEA. E pensando em todo esse contexto geral, alguns estudos mostram que de 15 a 20% das crianças com TEA apresentam, sim, um aumento do volume cerebral ou uma macrocefalia. Porém, é importante dizer que, embora nós tenhamos aí algumas pistas cerebrais, nenhum desses estudos nos permitem fazer diagnóstico. Então, não tem como eu fazer uma ressonância, uma tomografia e fechar o diagnóstico dessa criança. Jamais. A procura que se tem na atualidade é de se ter mais algumas informações para entender a neurobiologia dessa doença e melhorar todo esse quadro, né, de intervenção, de tratamento e assim por diante. Mas ainda pensando nisso, né, devido aos avanços tecnológicos, a ressonância nuclear magnética com a delimitação muito perfeita das áreas do cérebro, hoje nós temos máquinas aí com 7 Tesla que parecem realmente que foi uma tomografia, né? Ou que parece que eu peguei mesmo uma lâmina do cérebro, tirei da cabeça, tá? Tirei uma foto dele e coloquei de novo, né? Muito perfeito. Eu estou falando assim, mas no sentido de dizer que foi muito perfeito e que eu consigo realmente delimitar áreas, inclusive áreas muito pequenas que antes era impossível se fazer. E com isso a gente conseguiu ter maiores informações, dizendo que, por exemplo, esse aumento de volume não é uniforme. E ainda há estudos, e é por isso que a gente ainda não pode, né, utilizar isso para diagnóstico, e nem sei quando poderemos, que dizem o contrário, que existem algumas regiões cerebrais que sofrem um déficit, que elas ficam reduzidas na criança autista comparada com um controle, tá? Então, aqui só para mostrar, esse aqui foi um estudo bem interessante que avaliou crianças com baixo risco para autismo e crianças com alto risco de autismo, que já estão em fase que a gente não fecha o diagnóstico ainda porque eram bebês, então aí uma expansão de áreas entre o 6º mês de vida até 1 ano de vida, mas que depois, quando se reavaliou essas crianças com 2 anos, aos 24 meses, eles tinham TEA, tá? Então, e o que eles mostraram já no 6º ano de vida foi uma alteração algumas regiões cerebrais, como, por exemplo, o cúneus, que está ali no lobo occipital, o giro lingual também no lobo occipital, o giro temporal inferior esquerdo e o giro frontal médio, tá?
Então, só mostrando aqui para vocês o número referente à figura, giro frontal médio. O cúneo, o giro lingual, tudo bem? Todos alterados ainda nessa fase. E mais interessantemente ainda, fazendo um estudo, uma varredura muito maior, com mais de 40 estudos, né? Na verdade, mais de 40 regiões sendo indicadas em diversos estudos, relacionando aí o desenvolvimento infantil com o desenvolvimento, o risco do desenvolvimento de TEA, quando se faz o diagnóstico, por volta dos 2, 3 anos de idade, tivemos outras regiões que também apareceram bem correlacionadas, foi o giro frontal superior, giro pós-central, então, né, região pós-central aqui, já na região parietal, e o giro parietal inferior, certo? Então, o que se observou é que existe um aumento de volume em regiões específicas antes mesmo de se fechar o diagnóstico de TEA. E é claro que se segue a evolução desses casos para que a gente consiga entender como que é essa evolução da doença. Outro estudo bem interessante, e esse é bem recente, 2020, é uma relação desses estudos de imagem com a genética. Então, foi avaliado aí bebês de alto risco familiar com TEA e conseguiu verificar algumas alterações pós-natais muito precoces de volume cerebral. Então, novamente, mas aqui não só observando o neuropatológico e neuroimagem, mas também correlacionando aí com os dados genéticos dessa família e com o risco do desenvolvimento de TEA e com as alterações cerebrais já numa fase muito precoce. Então, para nos contextualizar aí, o aumento do cérebro pode afetar preferencialmente regiões cerebrais específicas, como, por exemplo, o que nós citamos anteriormente, tá? E ainda algumas outras estruturas subcorticais, também já faladas como os núcleos da base, amígdala e hipocampo. E ainda, esses achados não são conclusivos, então a gente tem ainda alguns achados que são contraditórios, como, por exemplo, o corpo caloso e o cerebelo. Tá? Alguns estudos mostram aí que alguns pacientes têm aí ou essas regiões diminuídas ou essas regiões aumentadas. E o que nos fala os estudos pós-mortem? Nós temos alguns estudos que fazem relação do pós-morte, ou seja, estudo encéfalo de pessoas que foram acometidas pelo transtorno, mas que já faleceram, e correlacionam também com os dados de imagem que nós já citamos anteriormente, com esse aumento da expansão, mas também alguns estudos mostram redução da expansão. E o que a gente verifica é que tem sim, quando eu vou olhar lá número de neurônios, fazer contagem de neurônios, uma redução desses neurônios e também uma redução da densidade sináptica. E que isso varia muito com a idade. Então, o quanto se tem essa alteração é variável a partir da idade, ou seja, ele é um transtorno que ele não é, ele acontece e fica parado ali a fotinho dele. Não, ele se modifica ao longo dos anos. Isso tem duas chaves. Tem o lado ruim, porque essas alterações podem aumentar e trazer mais prejuízo, mas tem o lado bom, por quê? Por ser cérebros infantis, por ser um diagnóstico cada vez mais precoce, e é isso que esses estudos de neuroimagem têm tentado fazer, e também não só de neuroimagem, mas todos os estudos funcionais, as técnicas de intervenção, que também serão faladas mais para frente, eles têm tentado fazer com que o diagnóstico precoce nos permita trabalhar com a plasticidade desses cérebros. Porque se ele modifica ao longo da idade, e se eu intervir para que ele ou reduza essa modificação, né, e retarde essa modificação, ou até mesmo que ele seja reabilitado, né, eu não estou falando de cura, mas que ele seja reabilitado para que esse indivíduo possa viver no ambiente e possa viver socialmente. Então, é isso que se tem falado socioculturalmente, a preocupação em relação às intervenções em TEA, tá?
Mas aqui, voltando para o meu mundinho, que é o neuropatológico, que alterações que a gente observa no córtex cerebral. Então, a gente tem aí a primeira coisa, o que é o córtex. Então, aqui é uma imagem, uma foto, na verdade, alterada, mas nós temos aí a informação de que quando cada neurônio nasce, né, lá no nosso desenvolvimento, quando a gente ainda é um embriãozinho dentro do útero, nossos neurônios começam a nascer. E cada um que nasce, ele tem exatamente um local para estar. E esse local para estar são formações de camadas. Então, o córtex se forma em camadas, então é isso que a gente vê aqui é o que a gente vê. Então, essa zona ventricular, são daqui que saem os nossos neurônios. Então, eles vão subindo e chegam até a etapa em que eles têm que estar. Os neurônios, eles já são codificados precocemente, anteriormente, dizendo, olha, você é o neurônio da camada X, você é o neurônio da camada Y, você tem que migrar para tal região do cérebro. E é assim que acontece a formação de todo o nosso córtex, em camadas, e cada neurônio ficando exatamente na região em que ele tem que ficar, certo? O que acontece é que o que se observa é que existe uma alteração dessa formação, inclusive quando eu vejo isso em macro, quando eu vejo esses neurônios já posicionados na camada e já fazendo ali a formação do córtex, e que nós chamamos isso de mini colunas. Então, a gente fala que esse córtex, além de ser em camada, verticalmente, quando eu olho para ele na vertical, exatamente como está aqui, eles formam mini colunas. Só que, no autismo, quando eu comparo com o cérebro não autista, essas colunas estão aumentadas em quantidade, em densidade de material dentro delas e diminuídas em tamanho, ou seja, elas são mais estreitas, digamos assim. Porém, onde está esse estreito, tem muita conexão, tem muita densidade. E elas acabam tomando uma conformação errada, tá? Elas deveriam ficar exatamente verticais, e elas ficam um pouco mais caídas para um lado ou para o outro, e nós temos exatamente essa comparação aqui, né? Um vertical muito mais organizado e um vertical já um pouco mais desorganizado e com uma densidade muito grande celular. E isso vai acontecer em todas essas regiões citadas que nós falamos, mas esse estudo especial verificou no córtex frontal, nas regiões pré-frontais, parietais e temporais, mas presume-se que isso aconteça também no córtex das outras regiões corticais. Tudo bem? E além disso, é importante falar também aí da nossa porção do cérebro, que é o cerebelo, né? Então, nós temos lá, né? Aqui nós falamos até o momento de todo o nosso córtex, mas também o cerebelo, onde nós temos observado o número reduzido das suas principais células, que são as células de Purkinje. Então, são células que ficam geralmente em grande volume, nós temos grande volume celular nessa região, e que elas aparecem num número muito reduzido. E o que isso impacta no TEA? Primeiramente, porque existe uma questão motora e de aprendizado motor, sim, envolvido em alguns fenótipos do TEA, e também funções não motoras. Hoje a gente já sabe que o cerebelo está envolvido também com vários outros processamentos de organização, principalmente. Então, de processamento social, como eu me organizo naquele ambiente. Emocional, de linguagem, né? Então, as etapas que eu falei, como eu capto a informação, como eu interpreto, que palavras eu vou usar e como eu vou falar. Né? Então, o cerebelo tem uma função aí de ajudar nessa organização. Só um testezinho que vocês podem fazer rápido aí de uma função cognitiva do cerebelo. Quando eu falo para vocês, some 145 mais 45, que imagem vem na cabeça? Na minha vem assim, o 145, um sinal de mais, o 45, o tracinho embaixo e a soma. Né? Quem faz essa organização é o cerebelo, né? Não totalmente, mas quem impulsiona para que eu tenha a noção espacial de como colocar os números para conseguir fazer essa soma é o cerebelo, por exemplo, tá? Então, acredita-se
que ele tem uma função muito importante aí dentro do fenótipo de TEA. E, por fim, finalizando a minha fala, eu venho mostrar aqui, muito brevemente, é claro que existem vários outros estudos, e quem tiver interesse pode deixar informação nos comentários, eu posso encaminhar os artigos, nós podemos até mesmo conversar um pouco melhor sobre eles, mas que a importância dessa tríade, né, desses 3 pilares, neuroanatômico, que os estudos em neuroimagem, os estudos patológicos, que são raros, os estudos pós-mortem, né, em encéfalos de pessoas que morreram, são muito raros, mas são muito importantes para que nós consigamos juntar todo esse quebra-cabeça. Os estudos sistêmicos, que falam aí das conexões, que trabalham com essa neuroimagem funcional, que verifica onde ativa, onde não ativa, o que modifica, que quantifica a volumetria em determinadas regiões, o que acontece com esse cérebro, e os estudos moleculares, que principalmente estão cada vez mais focados no que o ambiente modifica na minha informação genética, né, como que a regulação gênica, como esses meus genes regulam a todo o meu sistema, por conta da alteração de formação de enzimas, de proteínas, de enzimas estruturais, certo? E também o meu DNA, né? O quanto o meu DNA modificado de uma maneira que não seria a melhor forma de ser modificado, isso está envolvido com o fenótipo do transtorno. Então, todos esses estudos em conjunto têm um grande objetivo e vamos dizer aqui futuramente que o poder de nos dar um entendimento da neurobiologia do transtorno e, por fim, né, entendendo esse transtorno melhor, é possível fazer um melhor diagnóstico, um melhor tratamento e, portanto, dar uma qualidade de vida melhor para esse indivíduo, tá? Que seria o nosso melhor prognóstico. E eu fico por aqui, passando a minha fala, então, para as minhas colegas, e fico à disposição aí para as dúvidas que vierem, para os questionamentos. Muito obrigada. Então agora, para a gente fechar essa atividade sobre o TEA, nós vamos conversar com a professora Silvia Ronda Takada. Ela possui graduação em fisioterapia pela Faculdade de Medicina da USP e residência em fisioterapia pela Associação de Assistência à Criança Deficiente, a ACD. Ela é doutora em Ciências Morfofuncionais pelo Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, a USP, tendo concluído o mestrado pelo mesmo instituto. Ela trabalhou durante 9 anos como fisioterapeuta na ACD. Além disso, ela realizou o estágio de doutorado na Universidade de Chicago, pesquisando e desenvolvendo um modelo animal de paralisia cerebral. Atualmente, ela é professora da Universidade Federal do ABC e ela também trabalha com o modelo de anóxia neonatal em ratos, bem como a divulgação dos efeitos da privação neonatal de oxigênio em atividades de extensão. A gente vai conversar então com a professora Silvia um pouco sobre modelos animais no TEA. Olá a todos, meu nome é Silvia, sou professora do curso de graduação em Neurociência da UFABC. Deixo aqui do lado o meu contato, caso vocês queiram me escrever com dúvidas. A palestra será a respeito dos modelos animais de transtorno do espectro autista. E eu queria começar falando que encontrar um modelo animal adequado para se estudar o transtorno do espectro autista é um grande desafio. Por quê? Porque o TEA é um transtorno multifatorial que tem fatores genéticos e ambientais complexos que contribuem para a sua etiologia. Se a gente for pensar nos modelos genéticos que existem para se estudar o TEA, a gente tem uma grande limitação, porque os mais de 1000 genes associados com TEA, eles ainda não são suficientes para explicar nem 1/4% dos casos, Ou seja, existe uma variabilidade muito grande dentre os indivíduos com transtorno, na questão genética. Então, a gente tem alguns genes principais que podem ser estudados utilizando camundongos e ratos modificados geneticamente, como, por exemplo, o gene FMR1, que causa síndrome do X frágil, o gene MECP2, que causa síndrome de Rett, os genes das neuroliginas 3 e 4, mas não só 3 e 4, mais recentemente
também descoberta a neurolegina 2, que é bastante associada às alterações apresentadas pelo TEA, e os genes TSC1 e TSC2, que são genes mutados na esclerose tuberosa. Esses genes, além de acometerem a via de sinalização mTOR, eles são responsáveis também por várias outras alterações, né? E no caso em particular do cometimento da via de sinalização mTOR, a gente tem o prejuízo no processo de autofagia das espinhas dendríticas. Então, o que seria isso? Seria a eliminação dessas estruturas que a gente consegue ver aqui nessa figura da esquerda e que são chamadas de espinhas dendríticas. São esses processos aqui que saem dos dendritos. Por que a gente tem que ter autofagia desses processos dendríticos? Existe toda uma regulação genética, né, do desenvolvimento para que a gente tenha a quantidade certa de sinapses, ou seja, para que a gente tenha a comunicação adequada entre as células nervosas. Então, isso não pode estar a mais nem a menos, tem que ser na medida certa. E quem que é a principal célula responsável pela autofagia e pela fagocitose, ou seja, pelo processo de eliminação de fato, dessas espinhas dendríticas? É uma célula bem pequenininha que a gente tem, ela é chamada de microglia. Então, nessa figura ao lado aqui da direita, a gente consegue visualizar em verde um neurônio bem grandão, um astrócito, que também é uma célula da glia, e em vermelho aqui pequenininho, a célula da microglia. É uma célula pequenininha que tem a função de ficar vigilante o tempo inteiro no sistema nervoso, cuidando para que tudo esteja funcionando da maneira adequada. Tá? E durante o desenvolvimento, ela é especialmente importante porque ela vai fazer esse processo de eliminação dessas espinhas dendríticas e também vai contribuir para esse processo aqui que está sendo representado nessa figura, né? Então, a gente tem a microglia aqui, fazendo a poda de pedacinhos de dendritos, né, dessas células nervosas aqui. Então, isso seria o processo da poda sináptica. A microglia é extremamente importante durante o desenvolvimento por vários fatores, incluindo a poda sináptica e a autofagia de espinhas dendríticas. Esses dois processos são fundamentais para a etiologia. O que a gente vê aqui nessa figura são estudos com humanos, né, em que mostram evidências do aumento da infiltração e também da ativação dessa célula que eu falei, da microglia, no córtex cerebral. E esse aumento, essa ativação também foram encontrados através de análise transcriptômica no cérebro pós-morte de indivíduos com TEA. Então, ocorre de fato aumento da densidade e da ativação microglial no córtex dessas pessoas. E isso pode indicar o quê? Anormalidades profundas nas conexões córtico-corticais que são encontradas de fato no TEA e que a gente consegue, de certa forma, replicar nos modelos animais, para a gente tentar investigar os mecanismos que levam a essa alteração. Então, aqui nessa figura, a gente vê que são os fatores que ocorrem ainda no estágio precoce, né, Early Life Factors, como poluição, privação sensorial, o estresse ambiental, características da alimentação, infecções virais e bacterianas. Todos esses fatores vão levar a uma ativação dessa célula que eu falei, da microglia, né? E vai aumentar a vulnerabilidade de tanto do TEA, como da esquizofrenia e também da síndrome de Rett, tá? Que está dentro dos transtornos do espectro autista.
Essa atividade microglial alterada vai levar à liberação de citocinas inflamatórias que vão não só prejudicar o funcionamento do neurônio, podendo levar à morte neuronal, como também causar alterações em vários processos do desenvolvimento em que a microglia é extremamente importante, como eu já havia falado lá atrás. E a gente tem alguns modelos de indução do comportamento do tipo autista em animais, né? Então aqui eu estou mostrando a figura de uma ratinha grávida. Um dos primeiros modelos animais que surgiram na pesquisa foi o modelo do ácido valproico pré-natal, que ele é injetado então nessa ratinha grávida. O ácido valproico ele é componente de um medicamento muito utilizado para controlar crises epilépticas. A injeção então, do ácido valproico durante a gestação faz com que a prole, né, os filhotinhos que vão nascer dessa ratinha grávida, eles tenham alterações imunes, comportamentais e também na microbiota intestinal, né, que são alterações encontradas no TEA em humanos. Além disso, a prole também apresenta alterações nas células e nas sinapses. Então, mostra uma alteração também presente no humano com TEA, que é essa alteração do balanço excitatório inibitório, que é uma alteração do funcionamento das sinapses excitatórias e inibitórias. A gente tem um excesso do funcionamento ali das células excitatórias e uma redução na atividade inibitória cortical. Então, esse modelo do ácido valproico originou, mais adiante, o que a gente chama de MIA, que é o Maternal Immune Activation, né? Que é um modelo em que a gente causa uma inflamação. O modelo de Maternal Immune Activation, modelo de ativação imune materna, pode conferir, sim, maior risco de TEA, desregulando aspectos-chave da expressão gênica do cérebro fetal, que são altamente relevantes para a fisiopatologia do TEA. Ok, mas não é só isso que vai caracterizar aquele modelo como sendo o modelo ideal para a gente conseguir estudar o TEA em animais. A gente precisa ter aquela tríade de alterações comportamentais bem característica do TEA, também nesses animais, né? Então, são 3 aspectos que devem ser avaliados nos testes comportamentais dos roedores. O primeiro seria a sociabilidade, o segundo seria a comunicação, e o terceiro seria a presença de movimentos repetitivos. Tem como estudar isso em roedores? Tem. Então, primeiro, pensando na questão, aqui eu coloquei a primeira figura da comunicação. A vocalização da prole, em qualquer um desses modelos que eu mostrei, ela pode ser detectada, né, pode ser analisada utilizando detectores ultrassônicos, né, e isso geralmente é realizado mesmo nos modelos para comprovar a eficácia dos modelos animais com TEA, assim como a questão da sociabilidade, né? Então, um dos testes mais comuns é chamado de social play, realmente é um jogo, uma brincadeira para os animais, né? Eles são colocados frente a frente e eles são filmados e a forma de interação entre eles é estudada, né? O que é esperado é que esses animais eles não interajam tão bem quando a gente está buscando um modelo de TEA adequado, né? Que eles não tenham tanto interesse de interagir socialmente. Nessa terceira figura, mostrando um ratinho fazendo sua autolimpeza, né, que é chamado de self-grooming, que pode demonstrar aqui, se for em excesso, os movimentos repetitivos presentes no TEA. Então, é mais um teste comportamental que poderia comprovar que, de fato, esse modelo animal que a gente está utilizando, seja de mutação genética ou de alguma interação ambiental, ele, de fato, provoca um comportamento condizente com o TEA.
não dá para a gente falar que esse animal, que o rato o camundongo, ele tem o TEA. Tá? O que a gente consegue dizer é que ele pode ter alterações celulares ou alterações moleculares ou alterações comportamentais condizentes com transtorno do espectro autista. E aí, nesses modelos de MIA, todos esses modelos que eu já mostrei, se a gente for estudar o encéfalo desses animais, né, essa prole que já cresceu e tudo mais, e conseguir visualizar no microscópio, que está mostrando um cortezinho, né, do encéfalo, a gente consegue, de fato, ver as alterações descritas nos estudos pós-morte de imagem em humanos, só que com detalhamento muito maior, né? Então a gente consegue estudar aqui a ativação microglial, representada aqui por essas célulazinhas, consegue ver alterações aqui mostrando, olha, a quantidade de espinhas dendríticas, né? Então consegue ver alteração aqui nas espinhas dendríticas e na poda sináptica e outras alterações celulares que são bastante compatíveis com o que a gente visualiza no TEA. E por que isso importa, né? A gente tem que ter um conjunto de alterações que consiga dizer para a gente que esse modelo é adequado. Então, recentemente, a gente teve a descrição de alterações intestinais nas pessoas que têm o TEA, né? Então, são alterações da microbiota intestinal. Então, vários estudos surgiram, né? Vários estudos utilizando modelos animais, e de fato, tanto no modelo utilizando o ácido valproico, né? Como o outro modelo que eu mostrei de MIA, além de alguns modelos genéticos, eles de fato apresentam alterações na microbiota intestinal. Então, de alguma forma, essas alterações da microbiota intestinal presentes no TEA e em modelos animais do TEA estão correlacionadas às outras alterações observadas do comportamento e alterações celulares e moleculares do TEA. E tudo isso para quê? Né? Por que a gente tem que ter modelos animais para estudar o TEA? Porque a gente precisa entender todo o mecanismo dessas alterações. E para que isso? Né? Porque se a gente souber o mecanismo, se a gente souber a origem daquela alteração, a gente consegue pensar em alguma proposta terapêutica. E aí, com base nisso, em todos esses modelos que foram surgindo ao longo dos anos e todas as pesquisas que foram realizadas com eles, a gente teve várias propostas terapêuticas, algumas levadas adiante para o desenvolvimento de medicamentos para humanos com TEA e outras que ainda estão em estudo, né? Então, são drogas utilizadas visando minimizar esse desbalance excitatório inibitório, outros medicamentos que visam normalizar a via mTOR, ou então a quantidade e a disposição das monoaminas, outros que utilizam da sinalização endocannabinoide, né, como proposta terapêutica. Aqui eu já faço uma observação que existem vários artigos, vários estudos mostrando a eficácia do tratamento com os canabinoides, né, para o TEA, já na fase de clínica mesmo, né, são testes em humanos e que tem funcionado bem. Outros a respeito da sinalização WNT, o WNT. Alguns anti-inflamatórios, como a gente falou bastante de inflamação, de microglia, de citocinas inflamatórias, né, que acabam contribuindo para a etiopatologia do TEA, existem propostas de utilização de alguns anti-inflamatórios que estão sendo super bem, têm tido uma ótima resposta, né, sido super bem explorados e eu acredito que seja uma grande promessa aí futuramente para o tratamento. Tem alguns reguladores epigenéticos, né? Porque a gente vai, se a gente for pensar que seria um estímulo pré-natal,
que já predispõem a prole, no caso do modelo animal, a ter alguma alteração, então pode ter alguma alteração ali no início da vida ou mesmo no período pré-natal que leve a todas as modificações que a gente observa mais tarde. Então, reguladores epigenéticos seriam fundamentais para tentar minimizar essas alterações. E também antipsicóticos que já são comumente utilizados na clínica. Então, o modelo animal do TEA, no caso, mas isso vale para todos os modelos animais de todas as patologias, a gente precisa ter alguns fatores aqui que são chave para ter um modelo realmente eficiente. Então, precisa ter uma relação entre o fenótipo animal e o que é observado no humano. Precisa ter uma similaridade entre o aspecto fenomenológico observado no animal e aquele observado nos pacientes. O tratamento que consegue reverter os sintomas ou causar alguma melhora, no tratamento em humanos, também tem que mostrar o mesmo efeito nesse modelo animal. E a gente tem que ter também o parâmetro molecular e comportamental, os parâmetros molecular e comportamental sendo compatíveis com o modelo animal em relação ao humano, a patologia em humano. E aí vem a grande limitação para os estudos em modelos animais de TEA, porque como a gente tem uma etiologia multifatorial, a gente não tem ainda tratamentos que sejam eficazes, que sejam específicos, e também a gente tem uma grande variação fenotípica dentro de cada domínio do sintoma central. A gente não tem nenhum modelo animal que ainda possa capturar de uma só vez todas as características moleculares, celulares e comportamentais do TEA. Então essa é a grande limitação para os estudos em modelos animais de TEA.